Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa, Jornada Esportiva, hoje, sexta-feira, dia 10 de abril. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Conosco no programa de hoje, apenas o Maicon Sartin, estará conosco aqui para falar um pouco do que vai acontecer nesse final de semana esportivo. Lembrando que o nosso outro amigo, Gil Cipriano, está de viagem, por isso não está presente conosco. Mais um grande abraço, Gil. Semana que vem estará de volta aqui com a nossa parceria de sempre. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar de Libertadores, né? Na quarta-feira comentamos os jogos que iam ser realizados com os times brasileiros. 2 jogos movimentaram a Libertadores, um pelo grupo 1, foi o Atlético Mineiro, que jogou ontem, né, nessa noite de quinta-feira, e venceu o time do Santa Fé pelo placar de 2-0. Com a vitória, o Atlético Mineiro continua em terceiro lugar no grupo 1, porém com os mesmos 6 pontos do Santa Fé da Colômbia. O que diferencia as duas equipes é os gols pró, pois as duas equipes têm 4 jogos, 2 vitórias cada, nenhum empate e 2 derrotas cada um. O saldo é de 0 para ambas as equipes. O Santa Fé só lidera porque fez 4 gols e o Atlético fez apenas 3 até o momento. Portanto, Santa Fé em segundo e o Atlético em terceiro. Em primeiro lugar, o Colo-Colo, que está com 9 pontos ganhos. Na última colocação do grupo está o Atlas do México com apenas 3 pontos ganhos. Já pelo grupo 3, o Cruzeiro se consolidou aí na liderança do grupo 3, vencendo o Mineiros de Guaiana pelo placar de 3-0, contando aí também com um golaço do jogador de bicicleta, né? Sabe o nome dele, Maicon? Você lembra o nome dele? Arrascaeta, né? O Maicon aí lembrou para nós, é o Arrascaeta que fez um golaço abrindo aí essa vitória de 3-0 do Cruzeiro sobre o Mineiros. Com este resultado e o empate entre Huracan e Universitário Sucre, o Cruzeiro lidera com 8 pontos, em segundo Universitário Sucre com 6, em terceiro Huracan com 4 e Mineiros de Guaiana com apenas 1 ponto. Lembrando que foram 4 rodadas, restando aí mais 2 jogos para cada equipe. Boa tarde, Maicon. A gente palpitou nesses 2 jogos, né, na quarta-feira e acertamos, né? Eu, o Maicon e o Gil palpitamos em vitórias de Atlético e Cruzeiro, e realmente foi o que aconteceu. 2 jogos, 2 vitórias na Libertadores. Eu acho que não houve surpresa, né? Apenas os times conseguiram o que realmente estava na cara, né? Jogando em casa, precisando da vitória. Eu gostaria que você comentasse também com a gente um pouquinho desses 2 jogos. O que você achou aí da Libertadores, dessa rodada de quarta? Muito boa tarde, Maicon. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos Canal 10. Uma boa tarde para o meu amigo Gil também, que não está presente com a gente hoje, mas está acompanhando o programa. Esse jogo aí foi de extrema importância para o Cruzeiro e para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, para manter a liderança aí, né, que ele estava acho que em segundo do grupo, mas no mesmo tanto de ponto, né, agora é líder do grupo. Sim. E o Atlético Mineiro para dar uma desafogada aí, tinha perdido 2, ganhado 1, agora ganhou mais 1. Então o Cruzeiro começou o jogo muito bem, com um golaço de bicicleta desse Arrascaeta aí, que é um cara que não tem muito, ninguém conhecia muito ele, até depois o Valdinei deu uma brecha, eu vou citar uns jogadores aqui do Brasil aqui. E o Atlético Mineiro também, foi fundamental essa vitória para ele aí. As 2 equipes mineiras que conseguiram aí as suas vitórias, e eu acho que o Atlético era o que estava precisando mais dessa vitória. O Cruzeiro se manteve, né, líder, ele era líder, mas se manteve líder do grupo, e agora precisa se manter também na liderança, tendo aí em vista mais 2 jogos para o término da primeira fase. O Atlético Mineiro precisava muito da vitória, até porque o confronto foi direto, né, contra o segundo colocado, e como até eu citei antes de passar aí a bola para o Maicon, que o Santa Fé e o Atlético estão empatados em tudo, apenas com 1 gol de diferença, que está dando aí por enquanto a vantagem ao Santa Fé. Portanto, essas 2 equipes brasileiras lutando
pela permanência na competição, na Libertadores. E semana que vem teremos também mais times brasileiros, mas na segunda, quarta-feira estaremos comentando, né? Teremos Danúbio e São Paulo e também Corinthians e São Lourenço pelo grupo 2, além de outras partidas como Universidade de Chile e Internacional, que farão aí seus jogos, os times brasileiros, portanto, jogando. Cruzeiro agora volta a campo também na semana que vem contra o Huracan, jogando fora, e o Atlético Mineiro também na semana que vem enfrenta o Atlas fora de casa. Atlético Mineiro e Atlas no México. Todos os jogos na semana que vem, portanto. Mudando agora de Libertadores, vamos falar um pouco e bastante até, né, do Campeonato Paulista. Tivemos a última rodada e com grandes surpresas e, é claro, os 8 definidos para a próxima fase, que será neste final de semana. 4 jogos, os jogos compondo aí as quartas de final. Para a gente só começar aqui, vamos falar da 15ª última rodada, que contou com os seguintes resultados. Palpitamos também todos esses jogos, depois eu vou falar para você só os acertos, né? Quantos acertos tivemos nesses jogos. E começando com Mojimirim e Botafogo, que já havia jogado na quarta-feira, às 19h30. Mojimirim perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1. O São Paulo venceu a Portuguesa por 3-0 e com esse resultado conseguiu a classificação em segundo lugar no geral e rebaixou a Portuguesa, que agora jogará o ano que vem a segunda divisão do Paulista. O São Paulo conseguiu ficar em segundo no geral porque o Palmeiras, que enfrentou o Ituano fora de casa, empatou em 2-2. Palmeiras, portanto, ficando aí com... Minto, né? O São Paulo ficou em terceiro lugar e o Palmeiras em quarto. O Santos, que não é da capital, ficou em terceiro, mas na soma da capital ficou os Corinthians em primeiro, São Paulo em segundo e Palmeiras em terceiro. Com isso, São Paulo e Corinthians jogam nos seus campos, né? no Morumbi e no Itaquera, e o Palmeiras jogará fora. Nesta próxima fase, o Santos jogará em casa, por não se tratar de time da capital. O São Bernardo goleou o Marília, que já estava rebaixado pelo placar de 4-0 e se garantiu na Série A do ano que vem. O Red Bull Brasil, que será o adversário do São Paulo, perdeu para o Linense em casa por 1-0 e com essa vitória o Linense conseguiu escapar do rebaixamento. Até porque o Penapolense, que jogava em casa e tinha tudo aí para se classificar, inclusive com o empate do 15 de Piracicaba com o Corinthians, mesmo assim perdeu de 1-0 para o São Bento, jogando em casa, e também foi rebaixado junto à Portuguesa, Marília e Bragantino. Portanto, o Penapolense, como dizíamos, né, no último programa, tinha tudo para classificar, mas também corria risco de rebaixamento. Era a única equipe que tinha chance das duas. E, infelizmente, para o Penapolense sobrou aí o rebaixamento. O Santos venceu o Rio Claro por 2-0. O 15 de Piracicaba empatou em 2-2 com o Corinthians. Com esse resultado e a derrota do Penapolense, conseguiu a classificação para as quartas. O Corinthians se manteve na liderança geral. O Capivariano também escapou, vencendo a Ponte Preta pelo placar de 3-0. A Ponte Preta já estava classificada, também será um adversário difícil aí na próxima fase do Corinthians. E o Bragantino, que já estava rebaixado, perdeu para o Audax em casa por 2-1. Com esse resultado também o Audax já não corria risco, não rebaixou e se manteve na primeira divisão do Paulista. Portanto, estes foram os resultados da última rodada da primeira fase. E agora teremos os confrontos das quartas de final. Nosso companheiro Gil não está hoje presente, né? Como já dissemos, está viajando, mas deixou seus palpites e nós também vamos palpitar os confrontos das quartas de final. Lembrando que por intenção aí, né, dos protestos, né, que teremos, a Federação Paulista mudou as datas e horários dos jogos dessas quartas de final. Seriam todos no domingo, à tarde, no mesmo horário, ou alguns às 4 e outros às 6 horas da tarde. Porém, já vai abrir
essas quartas de final, Corinthians e Ponte Preta. O jogo será amanhã, neste sábado, às 16h20, na Arena Corinthians. Portanto, aí já Corinthians e Ponte sendo o primeiro duelo das quartas de final. Logo em seguida, no Morumbi, São Paulo enfrenta o Red Bull Brasil. Dois jogos difíceis, lembrando que Red Bull Brasil e Ponte Preta foram os dois melhores times aí do interior e poderão dar trabalho e muito para os seus adversários São Paulo e Corinthians. No domingo, às 11 horas da manhã, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto também se enfrentam. E concluindo as quartas de final, também no domingo, porém às 16 horas da tarde, na Vila Belmiro, o Santos recebe o 15 de Piracicaba. 4 grandes jogos, com certeza poderemos sim ter surpresas, até porque os times do interior vêm jogando muito bem e os da capital, ou melhor, os grandes, não estão demonstrando ainda, todos, né, pelo menos todos, não são todos que estão demonstrando um bom futebol. O Gil deixou os seus palpites. O Michael, né, que recebeu os palpites do Gil, que mandou aí por WhatsApp, né? Mandou por WhatsApp todos os seus palpites, começando aqui pelo jogo Corinthians e Ponte. Gostaria de saber, Michael, o seu palpite, que você citasse também o do Gil, e eu vou também anotar o meu aqui. Entre essas duas grandes equipes, eu acho que de todos os confrontos, o mais difícil da rodada, né? O mais difícil das quartas de final, né, Michael? Ah, com certeza, esse confronto aí é o confronto que é mais difícil aí, Corinthians e Ponte Preta, que Ponte Preta é o time que todo ano está classificado para a próxima fase. O meu palpite é o Corinthians. Palpite seu é o Corinthians, mas o Gil tinha apostado em quem nesse jogo? O Gil tinha apostado na Ponte Preta. Ponte Preta. É. Tá aí, ó. O Michael apostando no Corinthians, você acredita na força do Corinthians. Lógico, Corinthians, se nós formos colocar na balança, hoje, além de ter o melhor elenco, também está invicto, né? Vem demonstrando um grande futebol. O Corinthians, com certeza ele vai jogar completo. E se ele jogar completo, na fase de mata-mata, por enquanto, ele está demonstrando um excelente futebol. Entendeu? Então, como podemos ver aí, o Michael apostou no Corinthians, o Gil apostou na Ponte, né? Surpresa, a Ponte, também uma bela campanha. Eu vou ficar também com a Ponte. Vou apostar aí que eu acho que pode ter já surpresa nesse primeiro jogo. Portanto, entre Corinthians e Ponte Preta, o Michael vai de Corinthians e eu e o Gil vamos de Ponte Preta. Na segunda vamos ver aí quem acertou esse palpite. Outro jogo será entre São Paulo e Red Bull, segundo as quartas de final. São Paulo joga no Morumbi e enfrenta a surpresa Red Bull. Gostaria de saber, Michael, seu palpite, quem é o favorito para essa partida? É um grande jogo também, um jogo, nem diz o outro, o Red Bull, primeira vez que chegou nessa fase, né? Então eles vai dar a vida dele nesse jogo. Meu palpite é de Red Bull. Red Bull, portanto, para o Michael, e o Gil passou o que nesse palpite? O Gil passou para mim Red Bull também. Red Bull também, o Gil e o Michael agora bateram junto. Eu não vou de Red Bull, eu vou de São Paulo, vou apostar que o São Paulo leva melhor, não sei você de casa também, o que você espera desse confronto. Mesmo acho que o São Paulo não estando bem, tem grande chance sim de passar, até porque joga em casa, e eu acho que o Red Bull não é aquele bicho papão como é a Ponte Preta. A Ponte Preta, lembrando, é um dos carrascos do Corinthians, né? Em alguns anos atrás aqui, sempre atrapalhou o Corinthians aí em alguns campeonatos. Portanto, São Paulo e Red Bull, Maicon e Gil ficam com o Red Bull e eu aposto no São Paulo. O terceiro jogo das quartas de final será entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, no domingo às 11 horas na Arena Palmeiras. E gostaria de saber também, Maicon, o seu palpite, e depois você já complementa o do Gil também. Meu palpite é o Palmeiras e o Gil também foi de Palmeiras. Tá aí, Palmeiras para os dois. Eu vou contradizer, eu já vou de Botafogo. Também mais uma vez eu estou indo contra os amigos, mas apostando no Botafogo, até porque o Palmeiras não demonstrou um bom futebol no meio de semana, né? Empatando com o Ituano
tudo bem, não tinha todos os seus jogadores, né, mas usou quase todo o elenco. Então eu creio aí que poderemos ter surpresas também nesse jogo. Vou apostar, portanto, no Botafogo e 2 apostas no Palmeiras. Então vamos aguardar aí também na segunda para ver o resultado. E o último jogo das quartas de final, Santos e 15 de Piracicaba. Quem leva melhor? Esse aí é o grupo mais tranquilo, né? É o confronto mais tranquilo, né, das quartas. É o confronto mais tranquilo entre as quartas. Pode haver surpresa, mas a lógica é o meu palpite do Gil é Santos. É Santos também nos dois, e eu também aposto que o Santos passa, e eu acho que fácil, pelo 15 de Piracicaba. Mesmo que o 15 deu trabalho para o Corinthians, mas lembrando, o Corinthians não estava, né, com o time completo, né, estava com o time misto, ou então reserva, vamos dizer assim, né, não tinha quase nenhum titular jogando, e o 15 precisava do resultado. Então, Santos favorito aí a passar as quartas de final. Temos, portanto, os palpites, os jogos, né, cabe você também, torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, torcerem para seus clubes, e na segunda-feira a gente coloca aqui todos os resultados e quem acertou mais os palpites de nós três. Mike, quer falar alguma coisa? Um fato interessante, você estava falando do Campeonato Paulista e do Penapolense ter caído. Um fato interessante é que eu estava vendo nos bastidores aí, o técnico do Penapolense era o Narciso. O Penapolense começou a perder, mandou o Narciso embora. O Narciso foi contratado pela Linense, certo? Último jogo, Red Bull e Linense. O Linense ganhou do Red Bull e afundou o Penapolense. É um fato engraçado, porque o time que o Narciso estava caiu, e o time que ele está hoje manteve na Série A1. Na Série A1. São curiosidades, né, Mike, que realmente só o futebol proporciona aos seus torcedores, né? São histórias aí que realmente aí o treinador se safou, né? Acabou o Narciso aí conseguindo se manter aí na primeira divisão com o Linense, e infelizmente o Penapolense, o time mais próximo, acho que da nossa região, infelizmente caiu para a Série A2. Agora resta nós torcermos, né, se quisermos ver times grandes. Inclusive eu fui em Penápolis assistir São Paulo e Penapolense, primeira partida da competição, né, na primeira rodada. São Paulo venceu pelo placar de 2-1, se eu não me engano, ou 3-1. E infelizmente agora não estará mais o ano que vem presente na Série 1. Porém, tem o Mirassol aí na 2 que está brigando para subir. Quem sabe o Mirassol volta à elite do futebol paulista e poderemos ter jogos aí de times grandes em Mirassol novamente. Mudando aí, portanto, de campeonato paulista da Série A, que teremos as quartas de final, vamos falar agora da Série A2. A Série A2 também contou essa semana com mais uma rodada eletrizante. Palpitamos também, e eu já vou até comentar os nossos palpites aqui, né? Os nossos acertos e erros. Não vou falar jogo por jogo, só vou falar a quantidade aqui, né, de acertos e erros, melhor, só de acertos. Em termos de vitórias ou empates ou derrotas, o Maicon palpitou aqui todos os jogos da Série A3, todos os jogos da Série A2, todos os jogos da Série A1, então são 30 jogos, mais 2 da Libertadores. De 32 jogos palpitados, o Maicon e eu acertamos apenas 11, então erramos bastante, mas acertamos 11 resultados. E o Gil, que não está presente hoje, o Gil já está de parabéns, já está com 14 acertos, acertou 14, lembrando, né, o que ficar por último aí nos palpites, né, o que acertar menos palpites no final de abril, vai ser penalizado aí com um churrasco, né, um companheiro nosso, um amigo nosso aqui entre nós três, o que acertar menos pagará o churrasco. Você aí que acompanha o programa nosso, o programa Jornada Esportiva, está convidado, entre em contato conosco, quem sabe aí poderemos ter um ou outro convidado, né, do nosso churrasco de confraternização de final de mês. Mudando, portanto, para a Série A2, os resultados surpreenderam, né, alguns resultados surpreenderam. O Comercial perdeu
em casa para o Oeste. Esse jogo já havia sido no dia 6. No dia 7 o Ferroviária havia vencido o Santo André, 2-1 Oeste contra o Comercial, 3-1 Ferroviária contra o Santo André. Nos outros jogos, Água Santa perdeu em casa para o São Caetano, 2-1. O Matonense empatou em 1-1 com o Rio Branco. O Guaratinguetá perdeu em casa para o Atlético Sorocaba, 3-2. Velo Clube e Mirassol empataram em 1-1. O Novo Horizontino se manteve bem e venceu o Guarani por 1-0. O Catanduvense perdeu em casa de 4-2 para o União Barbarense. O Independente de Limeira venceu o Batatais por 3-0. E o Paulista de Jundiaí venceu o Monte Azul por 2-1. Esses foram, portanto, os resultados que deixaram aí, né, nessa 15ª rodada, Ferroviária líder com 34 pontos, o Independente de Limeira em segundo com 30, Novo Horizontino em terceiro também com 30 e o Oeste em quarto também com 30 pontos, portanto bem embolado. E temos aí São Caetano em quinto com 29, União Barbarense em sexto com 27, Água Santa em sétimo com 26, Mirassol em oitavo também com 26, Guarani em nono com 25 e Santo André em décimo com 23. Eu creio que essas 10 equipes é que vão brigar aí nessas 4 últimas rodadas para ver quem classifica para o Paulista da Série A1 do ano que vem, lembrando que são apenas 4 vagas. Nas zonas de rebaixamento, o Comercial de Ribeirão Preto está em 17º com 13, Catanduvense em 18º com 12, o Matonense em 19º com 10 e o Guaratinguetá em último com apenas 3 pontos ganhos, praticamente aí já rebaixado. Eu gostaria, Mário, que você comentasse pelo menos um destaque destes 10 jogos que tivemos da Série A2 do Paulista de segunda divisão. Paulista de segunda divisão, né? Paulista da Série A2. O destaque aí mais uma vez é o Novo Horizontino, que vem mantendo essas vitórias aí. A Novo Horizontino e o Independente, que é o segundo, né, de Bebedouro, né? É o Independente de Limeira, de Limeira, né? Então, está em segundo Independente. É os dois times, tirando a Ferroviária, é os dois times que estão conseguindo manter sempre entre o primeiro e o quarto lugar aí. Então abrir o olho com esse time aí. Tá certo, Novo Horizontino venceu o Guarani por 1-0. O Guarani, né, time de tradição de Campinas. E o time do Independente venceu o Batatais por 3-0. Se mantiveram no G4 e estão lutando aí firme e forte pelo acesso à Série A1. Neste final de semana teremos a 16ª rodada. São Caetano recebe o Guarani, um jogo também importantíssimo para pretensões das duas equipes. Água Santa recebe o Rio Branco, também Água Santa na disputa aí. Santo André recebe o Comercial. União Barbarense joga contra o Matonense. O Velo Clube pega o Independente de Limeira. O Ferroviária joga em casa, esse acho que é o clássico da rodada, pegando o Novo Horizontino, líder Ferroviária, contra o terceiro colocado Novo Horizontino. O Ferroviária joga em casa. Batatais e Monte Azul, Mirassol e Atlético Sorocaba, Paulista e Catanduvense, e Oeste e Guaratinguetá. Oeste aí jogando em casa, pegou o lanterna da competição, dependendo aí dos resultados, pode assumir a vice-liderança em caso de vitória. Portanto, estes são os jogos da 16ª rodada. Na próxima semana, segunda-feira, falaremos todos os resultados e também a nova classificação. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Paulista da Série A3 e também sobre o FFC. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99 727 2852
ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira, né? Falamos no primeiro bloco os destaques da Libertadores e também do Paulista da Série A1 e A2. Lembrando que o Paulista da Série A1 teremos as quartas de final, que começam amanhã com Corinthians e Ponte, São Paulo e Red Bull Brasil, e no domingo Palmeiras e 15, Botafogo de Ribeirão Preto. Quem pega o 15 é o Santos, às 16 horas no domingo. Vamos falar agora do Paulista da Série A3. Paulista da Série A3, tivemos, portanto, aí mais 10 jogos que agitaram a 17ª rodada. Agora faltando apenas mais 2 rodadas para terminar a primeira fase. E os resultados foram os seguintes: Taubaté, jogando contra Santa Cruzense, venceu por 5-0. Goleada do Taubaté diante do Santa Cruzense, que é o lanterna da competição. O Rio Preto, jogando em casa, venceu o Sertãozinho 3-0 e conseguiu aí uma importante vitória para tentar escapar do rebaixamento. Flamengo de Guarulhos e Itapirense empataram em 1-1. O Nacional da capital venceu o Clássico contra o Juventus pelo placar de 2-0. O Tupã empatou em casa com o Grêmio Barueri 2-2. O São José venceu o Primavera por 2-1. O Votuporanga venceu o Grêmio Osasco por 2-1 também. Barretos venceu Atibaia por 2-0. A Francana, até então, acho que a Francana está na zona de rebaixamento, venceu o Cotia por 3-1, também um resultado inesperado. E o mais inesperado, o Internacional de Limeira perdeu em casa para o São José por 3-0. Portanto, estes foram os 10 jogos da 17ª rodada, que deixaram
as equipes nas seguintes condições na tabela. O Juventus ainda lidera com 35, o Votuporanguense agora é o segundo com 31 pontos, em terceiro o Internacional com 29, em quarto Atibaia com 28, em quinto Taubaté também com 28. Os mesmos pontos estão o São José A e o São José B, ambos com 28 pontos. E fechando o G8, Primavera está com 27 pontos. Em nono lugar, Grêmio Osasco com 27, décimo Barretos com 27, décimo primeiro Nacional, 25. Sertãozinho, décimo segundo com 24. Flamengo de Guarulhos, décimo terceiro com 21. Rio Preto agora em décimo quarto com 19. Décimo quinto Grêmio Barueri com 19. E o Itapirense em décimo sexto também com 19. Na zona de rebaixamento, Cotia com 18. Tupã também com 18. Santa Cruzense com 10 e Francana com 5 na lanterna, já rebaixado aí a Francana e também a Santa Cruzense. Lembrando que temos apenas mais 2 rodadas, né? Foram 17 das 19 e Santa Cruzense com 10 chegaria a 16, não alcançaria Tupã que tem 18 e Cotia também. Portanto, já 2 rebaixados para a série do FFC, que vamos falar logo mais sobre a equipe. Mike, eu gostaria que você citasse desta 17ª rodada do Paulista da Série A3, o jogo aí que te chamou mais atenção, né? Lembrando que tivemos goleada do Taubaté, vitória do Rio Preto, vitória do Nacional diante do líder Juventus, Votuporanguense vencendo em casa, Primavera, que era um do destaque, né? Que até você citou, perdendo também para o São José, Barretos vencendo Atibaia, Francana, que está lá na zona de rebaixamento, já rebaixado, vencendo o Cotia, colocando o Cotia em situação difícil, e o Internacional de Limeira, que estava em segundo lugar na competição, e com a derrota em casa para o São José por 3-0, aí, perdeu algumas posições para o Votuporanguense também, e agora está em terceiro lugar com 29. Gostaria que você desse o destaque dessa rodada, desses jogos que a gente acabou de citar. Eu quero deixar em destaque principal aí a regularidade do Votuporanguense em casa, né? Como eu vinha comentando nos programas anteriores aí, eles perdem fora, mas em casa eles têm uma força que eles conseguem um placar bom, entendeu? E eu quero deixar aí um fato negativo aí, a Inter de Limeira, né? Precisando da classificação, bem, o Menezes está classificado, né? Falta 2 rodadas, mas precisando pontuar para ficar entre os líderes, perdeu para o São José. O Votuporanguense foi a 31 pontos e a Internacional de Limeira se manteve com 29. Caso a Internacional tivesse vencido, jogando em casa, teria chegado aí aos 32 pontos, estaria em segundo lugar e apenas 3 do Juventus. Mas agora deixou de distanciar, aí ficou difícil, deixou de distanciar não, que o Juventus também perdeu, mas não conseguiu diminuir, né? Quero deixar um destaque aí também bom, a vitória do Nacional sobre o Juventus. Nacional da capital. Grande jogo. Até o palpite que o Gil falou para abrir o olho com o time Nacional da capital aí, ganhou do Juventus aí, que era um time que estava disparado, né? Que eu mesmo achava que não perdia mais para ninguém nesse campeonato. Foram apenas 4 derrotas até o momento do Juventus e levou a 4ª aí contra o Nacional, o time da capital, clássico, portanto o Juvenal, quem levou a melhor foi o Nacional, vencendo por 2-0. Neste final de semana teremos mais uma rodada, 18ª, e que podem aí já sair vários classificados e também algumas equipes a mais rebaixadas. Lembrando que o Juventus já está classificado. O Votuporanguense, em caso de vitória e derrota do Juventus, pode encostar e ainda até ser o líder desde que o Juventus perca os 2 jogos e o Votuporanguense vence os 2. Com as 2 vitórias chegaria a 37. O Juventus poderia até empatar uma partida, chegaria a 36. Ou até empatar as 2 e às vezes disputar aí no saldo de gols essa primeira colocação. Lembrando que a vantagem por ser o primeiro é boa, por poder jogar mais em casa ou ter vantagem aí de pegar adversários mais fracos na próxima fase. Os jogos deste final de semana começam nesse dia 11, amanhã às 15 horas. Primavera e Grêmio Barueri, na casa do Primavera. Nacional da capital e Sertãozinho,
Tupã e Flamengo de Guarulhos, Atibaia e Grêmio Osasco, outro grande jogo aí, Juventus e Internacional de Limeira, o primeiro contra o terceiro colocado, assim como na Série A2, né, que teremos um confronto importante, na Série A3 também, Juventus e Inter de Limeira aí, brigando para a classificação consolidada do Juventus ou a briga da Internacional ainda para tentar chegar em primeiro lugar na competição. Outro jogo importantíssimo é Barretos e Votuporanga. Barretos joga em casa, lembrando que é um clássico aí desde o ano passado, quando estavam aí na série, lembrando que o Votuporanga já estava, né, na Série A3 no ano passado. O Barretos subiu nesse último ano para disputar a 3 e já era um clássico na segunda divisão, Barretos e Votuporanga, times da nossa região, e agora vão fazer esse clássico na 3. Cotia, que está na zona de rebaixamento, pega o São José A. São José A está entre os 8. Santa Cruzense já rebaixado, pega o Rio Preto. Chance do Rio Preto, mesmo jogando fora, pegando o time rebaixado, pode aí tentar escapar de vez do rebaixamento. São José B pega o Taubaté, também um confronto aí direto. São José B está em 7º e o Taubaté em 5º, também um grande confronto. E a Francana, que também já está rebaixada, pega o Itapirense, que está a 1 ponto da zona de rebaixamento aí, jogo que tem mais pretensões de Itapirense. Francana não tem mais chance de nada na competição. Maicon, desses jogos aqui, eu separei 2 aqui para mim, que eu acho que são os jogos da rodada, mas com certeza poderemos ter aí surpresas, né? Por exemplo, Atibaia está em 4º, pegará o Grêmio Osasco, que está em 9º, com os mesmos pontos do Primavera, que está em 8º, 27 pontos as duas equipes. Barretos em 10º também com 27. Essas 3 equipes lutando aí para entrarem no G8 ou se permanecerem no G8. Votuporanga terá dificuldade, o Atibaia também, e com certeza aí o time do Primavera, desses todos aí, pega o Grêmio Barueri. Acho que seria o jogo mais fácil. O Grêmio Barueri está em 15º, mas não tão fácil assim, porque o Grêmio Barueri também precisa escapar do rebaixamento. Fora este, também tem mais algum jogo, ou você fica com este também de dificuldades? Não, um jogo fundamental aí vai ser o jogo de Juventus e Inter. O primeiro contra o terceiro. Vai ser um jogo fundamental, por quê? Porque o Juventus pode ganhar e consolidar o primeiro lugar e deixar manter o Inter em terceiro, ou o Inter cair mais ainda de posição, porque o Votuporanguense vai jogar fora com o Barretos. Apesar de eu apostar na Votuporanguense, mas é um jogo difícil, porque o Barretos sabe como que é dentro de casa. E o Atibaia e o Grêmio Osasco. É um jogo... Lembrando que esse jogo do Internacional de Limeira contra o Juventus, em caso de vitória do Juventus, o Juventus já se consolida como líder, né, do G8 nessa primeira fase. E o Internacional, com 29 pontos na terceira colocação, ele pode ser ultrapassado pelo Barretos, que é o 10º colocado e tem 27. Se o Barretos vencer o Votuporanga, ele vai a 30 e passa o Internacional. Portanto, você vê que, né, vocês aí de casa, o campeonato da Série A3 eletrizante, e vai ser aí até a última rodada. Essa 18ª promete muito, e na segunda-feira vamos falar todos esses resultados e também a nova classificação da competição. Não vamos palpitar, né, esse final de semana na Série A2 e Série A3. Vamos, né, só palpitamos na Série A1, as quartas de final, né? O nosso companheiro, amigo Gil, está viajando, mas na segunda estará de volta aí para falarmos tudo o que aconteceu nesse final de semana esportivo, que eu tenho certeza que ele estará ligado em todos os jogos que acontecerão neste final de semana. Vamos falar agora de Paulista da segunda divisão, né? A Série B1. Falamos da Série A1, A2, A3 e agora da segunda divisão, a Série do FFC. FFC que está se preparando, e hoje, sexta-feira, falta apenas aí 7 dias, né? Uma semana para a estreia da Águia. Jogará no seu estádio, o Cláudio Rodante, às 20 horas, horário de Brasília, contra o Grêmio Prudente. Então, portanto, todos estão convidados aí a comparecer no estádio. Lembrando, compre seu ingresso antecipado, R$20
lá na secretaria do clube, do estádio municipal, e garanta seu lugar, que eu tenho certeza que vai lotar o Cláudio Rodante com grandes jogadores em campo. Aí poderemos ver Miller, Maurinho e Alex Dias, que chegará na quarta que vem, já chegará. Lembrando que o Alex Dias não está treinando com a equipe, mas está treinando e jogando no seu estado, né, na cidade onde fica, em Goiânia, e deve chegar aí apenas para o jogo, em que for alguns minutos. Com certeza o Alex Dias estará em campo com o Miller e também com o Maurinho. E ontem houve uma preparação, né, mais um jogo preparatório contra o time do Rio Preto. Lógico, não foi a equipe principal do Rio Preto, pois o Rio Preto havia jogado na quarta e vencido pelo placar de 3-0 na sua rodada, né, na 17ª rodada, vencendo o Sertãozinho. E nesta quinta à tarde jogou, portanto, o Fernandópolis Futebol Clube e o Rio Preto, creio que sub-20, sub-18, e o Fernandópolis venceu pelo placar de 2-1. Então eu gostaria que o Maicon frisasse essa vitória. Não sei se você ficou por dentro de quem fez os gols, não me chegou essa informação, mas 2-1 contra o Rio Preto não deixa de ser um bom teste, né, Maicon? Até porque, mesmo que sendo garotos de base ou um time misto, né, Rio Preto tem aí suas qualidades, está na Série A3 do Paulista. Com certeza, Valdinei. O time do Rio Preto, independente de ser sub-18, sub-20, é um time de tradição. Já disputou a Série A1 do Campeonato Paulista aí, agora está nessa briga da Série A3 aí. O Fernandópolis, pelo que eu acompanhei, ele fez um excelente jogo. Mais uma vez, gol do Netinho, que de 4 amistosos que ele fez, nos 4 ele fez gol. Gol dele do meia Diego. E tem 2 jogadores também que não fez gol, mas foi o destaque do jogo, que é o zagueiro que veio do Atibaia, que é o Jean Pierre. E o lateral Maurinho. Jogou na lateral. Jogou. Eu não sei se ele atuou na lateral, só que ele fez um excelente jogo também, mostrando que ele está em forma. O Maurinho, a gente acompanhou o treino esses dias, realmente o Maurinho treinando com a equipe, o Miller também lá orientando bastante, o treinador Júnior. E quem sabe teremos uma estreia positiva, né, na próxima sexta-feira. Lembrando, garanta seu ingresso, R$20 antecipado na hora, não vai ser o mesmo preço, e você ainda vai concorrer a uma moto 0 km, além de muitas outras atrações que toda a diretoria irá proporcionar para você que comparecer ao estádio na estreia do FFC. Ficamos na torcida, né, Maicon? Que o FFC realmente consiga montar, né, toda a diretoria consiga montar, junto com o treinador, com o Miller, que está orientando muito, e também Maurinho, Alex Dias, que essa equipe possa funcionar em campo, não só fora de campo, que é o que está acontecendo, né? As empresas estão apoiando, e se você ainda não está apoiando, empresário está nos acompanhando, procure a diretoria, né? Procure o Jerry Falcão, procure o Cleiton Ferraz, ou um dos componentes da diretoria, e ajude o FFC a conquistar aí, quem sabe, o acesso para a Série A3 do ano que vem. Agora eu gostaria, Maicon, que você desse um alô de uma informação importante aí que você conseguiu para nós, pessoal do Canal 10. É um negócio interessante que eu peguei na internet, que é uma revista, lista 500 jogadores mais importantes. 21 deles atuam no país, sendo eles, pelo Corinthians, o Elias, o Emerson, o Guerreiro e o Jades. Do Cruzeiro, o Arrascaeta, que fez aquele golaço de bicicleta, o Fábio, o Leandro Damião e o Paulo André. Do São Paulo, o Ganso, Luiz Fabiano, o Alexandre Pato e o Rogério Ceni. Do Internacional, o Anderson, o Arangues e o D'Alessandro. Do Atlético Mineiro, o Lucas Prato. Do Botafogo, o goleirão da seleção Jefferson. Do Flamengo, o Canteiros. Do Fluminense, o Fred. E do Palmeiras, o Valdívia. E do Santos, o Robinho. Tá, e deu total, então, 21 jogadores atuam no país. Que atuam no país, que está entre os 500 melhores do futebol. Lógico que pode ser que esteja faltando alguém, mas realmente são grandes jogadores. Eu gostaria, Maicon, que você desse um pitaco aí dos 21. Quem que é o craque que hoje atua no futebol brasileiro de todos esses?
Ó, sinceramente, não por eu ser corintiano, mas o que está dando mais resultado hoje é o Guerreiro. Resultado em qual sentido? Ah, ele é difícil o jogo que ele joga, que ele não faz gol. Ele já, do tempo que ele está no time, o time já conseguiu ganhar muitos títulos com ele, entendeu? O D'Alessandro também é um excelente jogador. O Ganso, que é um cara que até pouco tempo eu queria ele no meu time. Agora você não quer mais. Mas né? hoje nem. Entendeu? Então é isso aí. E o Jefferson, né? Não destacando que o Jefferson, que a gente não pode esquecer, que é o goleiro que foi fundamental na vitória do Brasil com a França. Eu quero que você me diz aí, no Palmeiras tem algum jogador de destaque do Palmeiras? No Palmeiras só tem o Valdívia. Só o Valdívia. Só o Valdívia. Gente, se o Valdívia é o destaque no Palmeiras, que lista, hein? Que lista. Isso que ele não joga, imagina se ele jogasse, né? Ele deve ser o número 500 da lista. Então, Valdinez, é só um fato. Eu não sei de que jeito que eles elegeram esses jogadores, você entendeu? Mas eu puxei, realmente, quem quiser entrar, eu até puxei isso aí pelo Lancenet. O Valdívia como destaque do Palmeiras aí, né? Vai entender como que eles, né? Como se diz, não vamos, lógico, menosprezar o Valdívia, nem muito menos o Palmeiras. O Palmeiras tem sim grandes craques, mas o Valdívia, né, ultimamente não está nem jogando, né? Voltou essa semana passada a ser relacionado pelo Palmeiras, mas está longe de ser realmente aquele Valdívia que já foi algum tempo atrás. Mas nada impede aí que o Valdívia volte e tome esse rótulo de craque aí do mundo, né? Um dos craques aí dos 500 mais do mundo. Então fica a nossa torcida não só para o Valdívia, mas para que esses outros 20 junto a ele permaneçam com um bom futebol, porque isso enriquece o nosso futebol brasileiro com certeza. O programa Jornada Esportiva de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Maicon, agradecemos a você mais uma vez. Obrigado por essas informações. Você de casa, eu tenho certeza que ficou ligado no nosso programa. E na segunda-feira estaremos de volta com Gil Cipriano mais uma vez, Maicon Sartin e eu, Valdinei Matos. Com certeza falaremos tudo o que aconteceu neste final de semana esportivo. E é lógico, né, que vença o melhor nessas quartas de final. Que possa ser o seu time sim, aí você tá torcedor, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, que vença, lógico, os nossos palpites às vezes não bateram aí com o seu time, não fique chateado, são palpites, mas lógico que vença o melhor. Mas bom final de semana para vocês, segunda tamo junto, né? Com certeza, muito obrigado mais uma vez por estar presente no programa com você, e uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos os ouvintes do Canal 10, e um grande abraço e uma boa tarde e um ótimo final de semana para o nosso amigo Gil, que deve estar na estrada uma hora dessa voltando para Fernandópolis. E é isso aí, um ótimo final de semana a todos. Tá certo, Maicon, muito obrigado. E realmente, Gil, um ótimo final de semana e que segunda-feira possamos estar juntos. Lembrando aí, neste sábado, na hora do jogo do Corinthians e Ponte Preta, teremos um grande clássico, né? Só para a gente encerrar o programa. Time da imprensa contra o time da Sangue Azul, da torcida Sangue Azul. É um clássico fernandopolense aí, que vai movimentar um gramado. Eu nem me lembro o local, não sei o nome da chácara, não sei se o Maicon lembra, mas é próximo do Morini, né? O pessoal está convidado aí para prestigiar. Time da imprensa contra o time da Sangue Azul. E na segunda vamos falar tudo o que aconteceu nesse jogo. Eu e o Maicon devemos jogar, não sei o Maicon, né? Porque é corintiano, vai querer assistir o Corinthians. Mas lá tem TV, viu, Maicon? Joga um tempo e assiste o outro, né? Dá o prazer, pelo menos, de 1 ou 2 gols no nosso time. Depois você assiste o Timão ganhar no segundo tempo, tá? Então, bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Até lá.